Olá, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho vamos começar. Tô esperando o pessoal chegar. Olá, gente, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa tarde jurídica. Vamos estar conversando com o professor Paulo Sanvito. Então vamos estar só aguardando dar o horário para ele estar chegando aqui com a gente, tá bom? Olá, tudo bom? Obrigado pela presença aqui. Estamos aqui aguardando o nosso canal aqui, a nossa tarde jurídica hoje. O professor Paulo Sanvito vai estar conversando com a gente um pouquinho aqui daqui a pouco. Só estou aguardando ele chegar para a gente estar conversando. Enquanto isso, aqueles que estiverem aqui, queria reforçar o meu agradecimento a todos pelo público que nós temos tido nesses momentos aqui das tardes jurídicas nossa, né? Toda terça e toda quinta-feira, nas 15 horas até as 15h30, né, um bate-papo rápido, né, sobre situações atuais, sobre momentos que nós estamos vivendo no direito, assuntos relevantes. Então esse é o nosso intuito aqui da nossa live, todas as terças e quintas às 15 horas. Tá? Então agradeço a todos aqui a presença, só estamos aguardando o professor Paulo aparecer aqui para a gente estar conversando. Acho que ele já entrou, conversando, né, fazendo a interação nossa com a nossa tela. Vamos aguardar aqui. O sistema já está processando. Opa, professor Paulo apareceu. Olá. Boa tarde, meu amigo Paulo. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Miguel. Tudo bom? Como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus, Paulo. E você aí, né? Te acompanho nas redes sociais, né? Vi que infelizmente a Unixul perdeu um grande professor, né? Desligando você dos quadros. Mas tenho certeza que outras faculdades estarão aqui com você, né? Se depender de mim, dos meus amigos que estão nos acompanhando, a gente vai trabalhar junto novamente. E você é um profissional que as portas vão se abrir com certeza rapidamente, mesmo nesse período ruim que a gente está passando, mas a gente vai conseguir dar a volta por cima, tá? Pode contar aqui com a gente sempre a hora que quiser. É verdade, agradeço bastante a oportunidade, a amizade ao longo desses anos todos que nós temos, né? E, na verdade, é uma etapa da vida. A gente muda, mas muda o empregador, muda o chefe, mas continua a mesma coisa, entendeu? A gente muda a caminhada, muda a etapa, mas a vida continua, a vida segue, né? A gente segue aí nessa batalha, nessa luta, lutando aí contra os gigantes, mas vamos seguindo, né? Vamos nessa toada Ah, sim, com certeza. nunca esquecer da advocacia, né? Nunca esquecer da nossa amada e querida advocacia, né? A gente é professor, vive professor, mas continua na advocacia também, na docência. As duas profissões acabam se linkando, se vinculando de uma forma ou de outra, né? Ah, com certeza. Aliás, né, nós já dizíamos quando nós trabalhávamos juntos, né, na Unixul, né, é muito bacana a gente conciliar a vida acadêmica com a vida profissional, porque a gente consegue enriquecer muito o conteúdo com os alunos, né, a gente não fica somente preso naquele livro, né, naquela doutrina, a gente consegue passar posicionamentos práticos para os alunos, né, isso que os alunos gostavam muito, né, a gente tinha feedbacks muito bons deles, sobre a nossa atuação, né, também como advogado, né? Isso é o mais importante para a gente aqui na profissão. Sim, exatamente. Acabar também com aquele modelo clássico antigo, né, de docência muito apenas doutrinária, ler doutrina e tudo mais, trazer o aspecto prático. Olha, no papel é uma coisa, na vida é outra. Então vamos aprender os dois jeitos para a gente poder fazer da nossa profissão realmente, colocá-la no status que ela merece, porque ela andou meio caída recentemente, né, por causa de alguns colegas aí, alguma fama meio ruim, mas não é não. A Sim, advocacia é belíssima, é brilhante, e a gente tem que dar muito sim. valor a ela, sim.
Com certeza, né? Inclusive, terça-feira nós tivemos aqui no nosso canal o Dr. Daniel das Prerrogativas, também da OAB, comentando muito sobre isso, da presença nossa da advocacia contra as autoridades, até por causa da nova legislação de abuso de autoridade. Né? Então, aqui eu estou reforçando para todo mundo que nos assiste aqui, né? Nossas tardes jurídicas serão todas as terças e quintas, às 15 horas até às 15h30, hoje especialmente com o professor Paulo Sanvito, que está aqui nos prestigiando. E, aliás, Paulo, eu queria, como aqui é a nossa ideia, a gente bater um papo, eu queria trazer para você uma questão que eu estou sendo consultado aqui por alguns clientes, eu acho que como você é o mestre do direito do trabalho, você pode nos ajudar, no direito previdenciário também. É, Diante dessa pandemia, né, o governo federal fez a medida provisória que autorizou os empregadores a suspenderem o contrato de trabalho, né, por 2 meses, ou reduzirem a jornada, ou reduzirem o salário, né, concomitantemente, até 3 meses. Mas deu uma garantia também para o trabalhador, e no caso, uma obrigação para o empregador, dizendo que se ele fizer tomar essa decisão, no igual período que você suspender, no máximo 2 meses, ou no igual período que você reduzir a jornada e o salário que o governo vai estar subsidiando, né, no caso a suspensão ou da redução, o salário do trabalhador, né, na redução a diferença. Você tem que dar uma estabilidade do igual período, né? Então, no máximo 2 meses para suspensão, 3 meses para redução do salário e da jornada. E aí alguns estão debatendo, me questionando, e eu achei bem prudente a conversa quando eles me trouxeram, porque eu não parei para pensar nisso. Nós temos dois tipos de empregadores. Nós temos o empregador normal, da CLT, mas a legislação ela não falou do empregador doméstico, que na verdade ele também é um funcionário, ele é um trabalhador, ele não tem atividade lucrativa, ele não tem como fazer um spread sobre esse valor no seu custo, no seu serviço, no seu produto, né? Devolver isso para o mercado de consumo. E aí alguns estão me questionando, esse empregador também tem que ter essa estabilidade? E aí me veio essa dúvida e eu queria conversar com você. Você acha que é viável também aplicar essa estabilidade para o empregador doméstico? Ou seria empregador no modo geral? A lei foi omissa? O que você acha? O que você tem sobre isso daí? O que você pensa? Bom, a princípio, né, se a gente pegar apenas a interpretação pura e literal da lei, né, antes de mais nada, vamos colocar aqui, né, em pratos limpos, a gente tinha a medida provisória 936, que regulamentava essa parte ali do programa emergencial, da possibilidade de redução de carga horária, de salário e também de suspensão do contrato de trabalho, até o dia 5 de julho, porque no dia 6 de julho foi editada uma lei, a Lei IDEA 14.020 de 2020, e essa lei passou a regulamentar. Ela cancelou a medida provisória, revogou a medida provisória e passou a regulamentar. Essa lei basicamente manteve o mesmo texto da medida provisória, acrescentou uma ou outra coisinha ali específica, mas nada dentro desse assunto que você abordou aí, que você me questionou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a validade em si, né? Dessa questão excepcional, da excepcionalidade em razão aí do Covid, né? Em razão aí dessa pandemia. Né? A gente tem o decreto que declarou o estado de calamidade, e esse decreto ele tem validade, ele decretou a calamidade a princípio até o dia 31 de dezembro. Então, antes de mais nada, a gente vai ter esse período de, entre aspas, pandemia, não a pandemia médica, mas jurídica, digamos assim, os efeitos jurídicos dessa pandemia, vão se estender obrigatoriamente até 31 de dezembro. Então, até o fim do ano, eles vão estar lá. Então, esta medida provisória que regulamentava, e agora a lei, que quase repetiu o texto da medida provisória, vai estar tornando em vigor até dia 31 de dezembro. Tá? Então, se a gente pegar o texto expresso unicamente, né, gramatical, interpretação única gramatical da lei, a gente tem que entender que ela vai valer para todos os tipos de empregadores, todos os tipos de empregado, todo e qualquer tipo de vínculo empregatício. Então, teria aí, quem teve o contrato reduzido ou suspenso, teria essa garantia, né, estabilidade provisória durante o período. Se foi de 3 meses, 3 meses, se foi 2 meses, 2 meses ou 1 mês, pelo período idêntico que teve essa ação do contrato de trabalho ou diminuição. Qual é o X da questão aí colocado, que foi colocado por ti aí em pauta?
é simplesmente a diferenciação que existe, e é visível que ela existe, dos dois tipos de vínculo comum do empregado doméstico, tá? Por quê? Porque o vínculo de emprego comum, né, que considera o empregador comum, ele é definido ali na CLT, no artigo 6, como empresa em riscos da atividade econômica. Então, se a gente pegar o vínculo comum, o vínculo de emprego econômica, né? Enquanto que, no caso do empregado doméstico, não de atividade econômica, porque o vínculo doméstico, quando não há existência nenhuma de atividade financeira no teve lá atrás, emenda constitucional que igualou o complementar, regulamentou o trabalho doméstico. Sim, ele tem, enquanto empregado, os mesmos direitos a igualizar o empregado. Porque do outro lado, você tem outro tipo de pessoa. Se de um lado os dois empregados são tratados como iguais, com os mesmos direitos e deveres, do outro lado a gente tem que fazer essa diferenciação entre o empregador e o empregador. Usa o labor do funcionário para retirar alguma espécie de atividade, enquanto o empregador doméstico, ele empregado comum. A lei foi feita nas pressas, tudo na correria, é óbvio, né, por causa da pandemia. Então, ela acabou não contemplando todas as hipóteses. Cabe a quê? A nós, operadores do direito, doutrina e advogados, fazer essa equalização. A gente já viu, como a gente começou na nossa conversa, no nosso próprio bate-papo, né, que trazer a prática para a doutrina é muito importante. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma interpretação mais larga, mais extensiva dessa lei para poder adequar a cada um dos fatos. E nem sou eu apenas que estou dizendo. A própria arcabouço, né, do ordenamento jurídico nosso já traz essa diferenciação entre o empregador comum e o empregador doméstico. Basta para citar aqui, né, como exemplo para a gente, que o empregador doméstico ele é tratado de forma diferente, inclusive na questão previdenciária, na hora de fazer sua contribuição. Porque, independente, professor, mas a contribuição do empregado comum e do empregado doméstico é igual. Sim, enquanto trabalhador, porque eles são iguais, como eu falei. Porém, a contribuição patronal do empregador doméstico é diferente da contribuição patronal do empregador comum. O empregador doméstico, ele recolhe infinitamente inferior o valor do que o empregador comum, digamos assim, das empresas comuns. Enquanto a empresa comum começa com o mínimo de 20% de contribuição em cima de toda a folha de salários, sem nenhuma espécie de limitação de teto, de nada, porque eles contribuem sobre o valor todo. Então, se o funcionário recebe 50 mil reais de salário, o patrão vai recolher 20% dos 50 mil, porque não há essa limitação. Já o empregador doméstico, o patrão doméstico, ele vai recolher, com a emenda constitucional que ocorreu da reforma do ano passado, ele vai recolher 8%. Então, de 20, ele recolhe 8%. E o empregador doméstico, ele recolhe sobre o salário de contribuição,
Ou seja, se o empregado doméstico dele ganha 20 mil, ele vai recolher só sobre o valor até o teto do INSS, por volta de 5 mil e pouco, 6 mil reais. Então, já tem essa grande diferenciação. Se a própria legislação da Previdência, que é uma legislação voltada para o aspecto social, traz essa diferenciação, então a gente tem que entender, sim, que o empregador doméstico tem essa diferença na hora de analisar o aspecto social. Então, a gente tem que fazer essa interpretação mais extensiva, né, nesse aspecto. E aí, se você pensar que esta garantia de emprego, né, e a pandemia durando até o fim do ano, e você tendo que reduzir ou o salário ou suspender o contrato de trabalho desse trabalhador, porque você não está aguentando pagar, porque você também está sofrendo com essa pandemia. O seu salário como trabalhador foi reduzido, os seus clientes, às vezes o seu contrato foi suspenso na empresa que você trabalha, e aí você tem uma empregada doméstica, você é empregado e patrão ao mesmo tempo. Então, enquanto empregado, você sofreu uma perda drástica na sua possibilidade de manutenção da sua própria família, da sua própria subsistência, você não tem como brincar com isso, a gente tem que pensar também nessa equalização social, né? Nesse suporte social. Lembrando sempre que a pandemia vai durar, pelo menos juridicamente, até o fim do ano. Então, não tem como a gente não fazer esse link. Ah, mas isso daqui é uma invenção, é uma loucura? Não, é isso que o operador do direito faz, né? Ele interpreta. Se a lei fosse matemática básica, 1 mais 1 dá 2, a gente jogava todos os advogados fora, não fazia mais curso de OAB, não fazia nada disso, e punha computador para fazer o nosso trabalho, né? Punha computador para fazer o nosso trabalho. Então, a ideia é exatamente essa. Ah, mas vai colar? Não sei. Ah, mas tem possibilidades? Sim, tem grandes possibilidades. Você vai encontrar muito lastro na doutrina, na jurisprudência, para fundamentar exatamente tudo isso que eu estou colocando, que eu estou mencionando aqui. Basta fazer essa diferenciação grande entre empregado e empregador, fazer essa equalização, dizer, olha, enquanto empregados, eles são iguais, porque não importa para quem você trabalha, importa que você está trabalhando e tem os seus direitos de empregado. Agora, enquanto empregadores, o tratamento de uma empresa que, entre aspas, explora o trabalho do funcionário para a obtenção de alguma atividade econômica, não pode ser comparado com o empregador doméstico que explora o trabalho do funcionário também, mas explora para uso próprio pessoal, para uso em casa, para auxílio no cuidado da casa. Então, o trabalho doméstico, ele é sim uma extensão, uma espécie de trabalho social também necessário para os dois lados, para ambos os lados. Então, eu acho que tem grandes possibilidades, grandes chances, e dá para levantar essa tese, dá para levantar essa bandeira. Uma boa ideia. Quem te perguntou, quis te colocar numa sinuca de bico, mas dá para sair dela, dá para fazer sim. Eu acho, né, vendo por esse aspecto que você colocou, a gente vai entrar naquela questão que nós enfrentamos na prática, né? Vamos depender do judiciário em fazer uma análise ampla, sistemática, e não apenas uma análise gramatical. Pelo que você colocou, uma análise gramatical, ele equiparou todo mundo, mas numa análise ampla, sistemática, finalística e social, você colocou então que é possível argumentar. Pode ser que não acatem, mas se tiver, tem que ter um operador do direito, né, um magistrado que vai analisar esse litígio que vai ser instaurado possivelmente, sobre o aspecto não somente da lei, mas de um aspecto macro, né, de âmbito social, de âmbitos filosóficos, no caso também, né, sistematização dos ramos do direito, né, pelo que você colocou. Sim, com certeza. O aspecto social é o principal. Eu vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouquinho do contexto, mas ele se enquadra para a gente fazer uma analogia. Há um tempo atrás, surgiu uma lei que alterava o aviso prévio, por exemplo. A gente tinha um aviso prévio de 30 dias obrigatório quando você dispensava um funcionário sem justa causa. A lei trouxe que, além disso, tem que ser fornecido um aviso prévio de 3 dias para cada ano completo que o funcionário tem, que o vínculo empregatício existe. A lei trouxe assim, 3 dias de aviso prévio para cada ano completo de vínculo empregatício. A lei trouxe isso pura e simples, sem explicar mais nada. Qual foi a discussão que surgiu? Ora, se o empregador, para mandar embora, tem que dar 3 dias por cada ano de aviso prévio, o empregado, para pedir as contas, também tem que dar isso. Então,
A primeira interpretação literal que se deu dessa lei foi: quando o empregado pede as contas, pede demissão, então ele tem que fornecer 30 dias de aviso prévio para o patrão, mais 3 dias por cada ano também. Então, chegava-se ao absurdo de alguns patrões quererem que o empregado avisasse com 40, 50, 60, até 90 dias de antecedência que ele queria se desligar do emprego. Senão o patrão descontava na hora das suas verbas rescisórias. Porque a lei dizia gramaticalmente isso: 3 dias por ano de contrato. E não dizia para que lado, não dizia para nenhum dos dois. O que se veio ao longo do tempo a interpretação disso? O judiciário interpretou corretamente isso. Olha, a legislação trabalhista e a legislação ela tem que ser sempre protetora, não apenas do empregado, mas o lado mais fraco, o lado social. Ela tem que ser observado esse lado social. Então, você não pode querer que uma lei que veio, em teoria, para trazer algumas garantias para um lado mais fraco, para um lado mais prejudicado, que ela venha a prejudicá-lo. Então, a interpretação que, não é a interpretação gramatical, mas a interpretação que tem que se dar para essa lei é que esses 3 dias valem para as dispensas, quando o patrão manda embora, e não para o pedido de demissão, quando o empregado vai embora. Da mesma forma, a gente tem que interpretar tanto a medida provisória quanto a lei. Se tem 2 pesos, a gente tem que fazer 2 medidas, a gente tem que analisar com 2 medidas, né? Eu sempre falei, a gente, nas nossas conversas, a gente tem um pensamento muito básico, muito parecido, eu sempre falei também em aula para os meus alunos, né? Mas isso daí não vai dar certo, porque juiz só julga conforme está escrito na lei. Não, água mole em pedra dura, tanto bate até que desvia, pelo menos, meu amigo. Não tem essa. Se a gente não for, a gente dá a volta, né? O direito é feito de interpretação. Então, enquanto não trouxer, né, esse tema, seja para o judiciário, e também vale aqui, porque eu sei que tem muitos alunos, ex-alunos meus que estão participando, estão assistindo, estão acompanhando a gente, também na academia. Isso também é um objeto, um tema excelente para você discutir num trabalho de conclusão de curso de graduação, né? Numa dissertação de mestrado, doutorado, de pós-graduação. Isso é um tema excelente, porque você vai trazer algo da prática que não tem ainda nenhuma posição formada, porque é recente. E é assim, é de tanto lapidar, de tanto falar que a gente tem as interpretações. Como eu falei, se a gente fosse interpretar pura e exclusivamente o que diz o texto limpo da lei, a gente bota o computador e o advogado vai fazer qualquer coisa, né? A gente vai virar empregado doméstico, então vamos fazer faxina, fazer qualquer coisa, porque não tem. Vamos tomar cafezinho, vamos para a praia, porque não tem o que a gente lutar. Então, tem que fazer. Tem base, tem condições desse tipo de alegação, e tem possibilidades? Sim, não é tanta maluquice, né? A gente não está criando aqui um conto da carochinha jurídico, fazendo lá um shiatsu jurídico, um mandrake. Dá para fazer? Dá. Mas você vai ter que, exatamente como você falou, trazer aspectos filosóficos, aspectos principalmente sociais, porque a questão do hipo e do mais fraco não se aplica apenas ao empregado. Neste caso aqui, nós não estamos comparando o empregado com o empregador, mas nós estamos comparando 2 tipos de empregadores diferentes. E enquanto diferentes, é óbvio que o empregador comum é mais forte e o empregador doméstico ele é mais fraco. Porque ao passo que ele é empregador, que ele é patrão, ele também é empregado de outro alguém. Ele também é prestador de serviço de outro alguém. E, para ele ter condições de manter o seu funcionário, ele tem que ter condições também de se manter. E essa pandemia pegou todo mundo a rodo, né? Não importa quem é, se é empregado, prestador, todo mundo acabou dançando um pouco com ela, né? Mais ou menos. E você colocou aí, eu me lembro agora, né? Você falou água mole, pedra dura, né? Tem uma coisa que, infelizmente, o judiciário tem mostrado nessa última década, que quando uma autoridade maior fala, né, que são aquelas fontes do direito consuetudinário que a gente fala que está sendo introduzido aqui no Brasil, mas isso acabou virando uma vertente, né? O judiciário, na fase da primeira instância, ele basicamente, devido até à demanda, ele talvez não consiga, muito embora deveria, fazer uma interpretação mais aprofundada do caso, e acaba dependendo dos órgãos superiores, né? Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla, sim, eu acho, né, em caso de demandas, em caso de ações que sejam propostas, enfim, seja para defender, no caso, o empregador doméstico, porque uma hora alguém vai ter que falar sobre isso. E pelo menos se o órgão superior falar, não, realmente tem que ser interpretado de forma diferente o empregador doméstico e o empregador normal nesse período da medida provisória,
me parece que aí talvez os juízes podem ficar mais atentos, né? Que nem a gente comentava agora na minha área um pouco, meus alunos que estão aqui sabem que eu sou do direito civil e do processo civil, né? Ninguém gostava da união homoafetiva, todo mundo achava que isso é uma coisa do demônio. Foi só o Supremo falar que pode, agora pode, tá tudo certo. Quer dizer, precisou de uma autoridade, né, na nossa corte máxima para poder falar. Né? Então, acho que você sinalizou dessa forma. A gente precisa provocar, não podemos desistir, né? Podemos ter a porta fechada na primeira instância, temos que ir para a segunda instância, vamos ter a porta fechada talvez na segunda instância, temos que ir para os tribunais superiores, porque a gente precisa desse tema, né? É uma questão que você colocou e eu concordo com você. A gente sempre pensa muito parecido, né? São diferentes, empregador doméstico e empregador da CLT, né? O empregador que visa atividade lucrativa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, eu acho que a pessoa que me perguntou já estava com esse pensamento e na hora me deu o clique, eu falei, eu acho que pode, né? E você acabou respondendo para mim exatamente aquilo que eu pensava, né? Eu realmente tinha esse espírito de pensar que essa regra, muito embora usou o termo geral, mas até em termos estatísticos, ele tem mais preponderância para o empregador normal, não para o empregador doméstico. Né? Então, eu acho que é isso mesmo. Então, o pessoal que está aí nos acompanhando, vamos fomentar esse pensamento, vamos trazer isso para a advocacia, quem faz estágio, quem faz parte de comissões, né? Eu vi aqui que a Viviane também está nos prestigiando aqui, faz parte da comissão de Guarulhos, né? E outras pessoas que estão aqui prestigiando a gente, vamos difundir, vamos divulgar essa informação para todos, né? Que é uma informação, acho que muito valiosa, até para a gente ter o equilíbrio das relações jurídicas no caso das relações domésticas, né? Da relação trabalhista doméstica, para a gente não ter uma disparidade, um fake news, né? Vamos chamar assim, de uma informação errada passada para as pessoas, como se o empregador, no caso doméstico, quando não consegue honrar com esse pagamento ou sustenta que não entende que deve ser devido, não é porque ele é egoísta, não é porque ele não tem dinheiro, mas é o panorama social, econômico e a interpretação da norma permite que ele faça isso. Né? Então, acho que a gente precisa bater forte nisso ainda. E reforçando o que você colocou ali sobre os tribunais superiores, porque é muito comum, mas já tem súmula, mas já tem decisão contrária. Ora, se nós pegarmos, voltando, se nós pegarmos a interpretação filosófica doutrinária, a pirâmide daquele maluquinho chamado Hans Kelsen, né? A parte de jurisprudência é o último pilar da pirâmide. É o último pilar da pirâmide. Portanto, acima dele, acima de jurisprudência, acima de súmula, tem N colocações. Tanto a questão social, a questão de inclusive pode ser fomentado e deve ser fomentado, a questão relativa ao quê? A dignidade da pessoa humana. Mas, professor, e o trabalhador? O empregador doméstico também é uma pessoa humana. Empregador doméstico tem que ser pessoa física, então ele é um ser humano também. Será que para manter um empregado ali ele vai ter que jogar a sua dignidade da sua família? Aí, são dois seres humanos que merecem dignidade igualmente nesse momento, entendeu? Então dá para levantar também essa tese. Mas e a súmula? A súmula é o último grau. Súmula, eu brinco sempre em sala de aula, eu falo com meus alunos. Súmula só serve para ajudar a juiz a julgar. O juiz que está com preguiça, que não quer fazer uma fundamentação perfeita na sua decisão, ele usa, já tem súmula tal, me curva a súmula. Pumba, desculpa, eu não me curvo a absolutamente ninguém. Né? Meu trabalho como intérprete, operador do direito, é não me curvar. Jamais. Então, mas essa construção que o senhor fez é doutrinária. Então, doutrina e jurisprudência está no mesmo nível da pirâmide do Kelsen, no mesmo nível. O mesmo valor que tem uma doutrina tem o valor de uma jurisprudência. Então, se a gente não fomentar, eles não vão se manifestar. E quanto mais fiz não, mais dá vontade da gente continuar falando, da gente continuar querendo brigar e querendo discutir. O não para a gente não quer dizer não desisto, quer dizer, pois agora então mexeu com meus brios, vamos em frente que eu não vou parar por aqui. Né? Até eles se manifestarem, mas isso daí vão transformar em súmula vinculante. Tá bem, se vier súmula vinculante eu me curvo, mas não vai virar.
Não vai. Ah, com certeza. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Sempre tem luta. Eles mudam. Entendimento de tribunal é mutável. Ele muda conforme o aspecto social daquele momento histórico da sociedade. Então, o entendimento que a gente tinha antes, a gente já não tem mais agora. Né? O entendimento que um tribunal tinha antes já não tem o mesmo entendimento agora. Portanto, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, não. Temos que lutar até o fim. Não, tá certo, eu acho que é isso mesmo. Né? A gente precisa, né, enfrentar esses debates, sem dúvida. Bom, gente, nós estamos aqui já basicamente encerrando daqui a pouquinho, né? Então eu queria, nessa nossa live aqui da Tarde Jurídica, do nosso canal aqui do Cristiano Cur Jurídicos, agradecer, professor Paulo, meu amigo pessoal, trabalhamos juntos em duas instituições, né? Um profissional maravilhoso da área de direito do trabalho, né? Eu queria agradecer a presença sua aqui na nossa live, na nossa tarde, para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? E dizer a todos aqui muito obrigado pela presença, né? Continue seguindo a gente aqui nas tardes jurídicas nossas, toda terça e quinta-feira às 15 horas. Também acesse o site www.cristianocursos nós temos alguns cursos aí andando, então dá uma acessada lá. Já estou aqui oficialmente convidando o professor Paulo a fazer um projeto para a gente poder fazer um curso junto aqui no meu canal, para a gente poder estar compartilhando isso com os colegas. Né? Então, eu queria agradecer, Paulo, e ficamos aqui todos juntos, né? Um abraço e à disposição sempre. Agradeço a todos também, agradeço a você, meu amigo, mais do que colega, mais do que colega de profissão, de advogado, de professor, como amigo querido do coração, o irmãozinho que eu ganhei aí, que eu escolhi para ser meu irmãozinho, né? Estamos juntos, a gente pensa parecido, mas briga também, e é legal porque sempre acaba prevalecendo o quê? O respeito que a gente tem um pelo outro, né? O respeito à opinião. Fala assim, eu não concordo, entendo que você está certo, você pode estar certo, mas eu não concordo, mas a gente está sempre junto, sempre ali se respeitando, sempre juntos, sempre colegas. Agradeço a força, o apoio e já está aceito. Estamos juntos, vamos montar aí um curso, alguma coisa de extensão, na área trabalhista, previdenciária, botar um processo civil no meio também. Vamos fazer, já está aceito, tá? De coração. Então, ok, gente. Obrigado, então, a todos que estão participando. A Viviane aqui, a Amanda, né? Patrícia Sanvito, deve ser parente do Paulo, Pércio Sanvito. Então, manda um abraço para ela. Está fazendo até promotor de justiça assistir a nossa live trabalhista. Olha que delícia. Mas é isso mesmo. Paula também aqui, agradecemos a presença. Então, gente, muito obrigado a todos. Estamos encerrando aqui nossa transmissão. Mas lembrando, o professor Paulo também está convidado a voltar em outras lives com a gente aqui, tá? É só seguir a gente aqui no Instagram, também no Instagram do professor, no nosso canal do YouTube, e a gente vai estar sempre apresentando novos temas e novas informações. Tá bom? Um grande abraço a todos, boa tarde. Paulo, novamente, obrigado. Abraço a todos, tudo de bom. Boa tarde, queridos. Boa tarde a todo mundo. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho vamos começar, esperando o pessoal chegar. Olá, gente, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa tarde jurídica. Vamos estar conversando com o professor Paulo Sanvito. Então vamos estar só aguardando dar o horário para ele estar chegando aqui com a gente, tá bom? Olá, tudo bom? Obrigado pela presença aqui. Estamos aqui aguardando o nosso canal aqui, a nossa tarde jurídica hoje. O professor Paulo Sanvito vai estar conversando com a gente um pouquinho aqui daqui a pouco. Só estou aguardando ele chegar para a gente estar conversando. Enquanto isso, aqueles que estiverem aqui, né, queria reforçar o meu agradecimento a todos pelo público que nós temos tido nesses momentos aqui das tardes jurídicas nossas, né?
toda terça e toda quinta-feira, nas 15 horas até as 15h30, né, um bate-papo rápido, né, sobre situações atuais, sobre momentos que nós estamos vivendo no direito, assuntos relevantes. Então esse é o nosso